Meus amados, bom dia. Hoje eu quero pregar uma palavra sobre Melquisedeque, sobre o rei de Salem, sobre o sacerdote do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, que saiu ao encontro de Abraão quando Abraão regressava da matança dos reis. E esse Melquisedeque, ele abençoou a Abraão, e Abraão deu o seu dízimo e a sua oferta e tudo que tinha ganhado na batalha, porque ele foi resgatar ao seu sobrinho Ló. Por interpretação, Melquisedeque quer dizer rei de justiça e também rei de Salem. Salem era uma cidade próxima a Abraão. Mas a Bíblia também diz sobre este Melquisedeque que ele era rei da paz. A Bíblia não conta a sua genealogia. Ele não tinha pai, não tinha mãe, e não tendo princípio de vida e nem de fim dos dias. Melquisedeque simplesmente apareceu a Abraão, mas sendo ele feito semelhante ao Filho de Deus, semelhante ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Melquisedeque, ele permanece sacerdote para sempre, segundo a palavra de Hebreus capítulo 7. Então nós temos que considerar quão grande era este Melquisedeque. Quão grande era esse sacerdote, que até o patriarca Abraão, o pai da fé, deu dos seus despojos a este sacerdote. E nós vamos pelo princípio da comparação. Quem é mais importante? Quem recebe ou quem entrega as suas dádivas diante do altar? Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas o que nós estamos falando aqui era que este Melquisedeque, ele recebeu do próprio Abraão os despojos de uma guerra. Porque aquele que estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, não pertence às tribos de Israel. E ninguém serviu ao altar como Abraão serviu através desse sacerdote. Visto ser esse manifesto do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré na época de Abraão. Se a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo procedeu da tribo de Judá, concernente a essa tribo, falou também Moisés do sacerdócio que viria da tribo de Judá. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança desse Melquisedeque levantar outro sacerdote. Mas este conjuramento por aquele que ele disse e jurou ao Senhor, e não se arrependerá, porque tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele era sacerdote eterno, mas ele era segundo a ordem do próprio Melquisedeque. A palavra do Senhor diz que Melquisedeque não tinha começo de dia e nem fim de dias. E essa palavra ela é interpretada claramente em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. Mas nós temos que entender mais quem era Melquisedeque. Ora, quem era este homem tão misterioso? De onde ele veio? Se ele não tinha pai, se ele não tinha mãe, se ele não tinha genealogia, se ele não tinha princípio de dias, se ele era sem fim de vida, se ele era rei de justiça. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo é que é o rei de justiça. Se ele era rei de Salem, uma cidade que não existe
nos mapas mundiais. Se ele era o Rei da paz, se Jesus é a nossa paz, semelhante ao Filho de Deus na época de Abraão, e ele permanece para sempre até os dias de hoje, e Jesus Cristo é da linhagem do próprio Melquisedeque, quem pode ostentar estas características e esses atributos a não ser Cristo, o qual, ou ser possuído por essas notáveis características de um sacerdote eterno? E qual poderia ser ou envolver-se em tão grande mistério, segundo a Bíblia Sagrada? Quem é esta pessoa que tem esses atributos? Quem é essa pessoa que tem essas características específicas de um sacerdote e de um sumo sacerdote? Porque o sacerdote é aquele que toma conta da casa do Senhor, mas o título de sumo sacerdote somente Cristo tem. A não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o Rei da Glória, conforme os Salmos capítulo de número 24. Porque Ele é eterno. Jesus Cristo, Ele é eterno. Mas a Bíblia diz que Melquisedeque não tem fim de vida, também é eterno. E ele sempre existiu. E ele veio dos céus e apareceu a Abraão na estrada, quando este vinha da matança dos reis. E Abraão o recebeu como enviado de Deus, como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele apareceu a Abraão não por um processo de reencarnação, pois ele não teve pai, mas sim ele veio de maneira como aqueles dois varões que apareceram lá na casa de Ló. Apareceram e ficaram por um tempo, e depois de realizada a sua missão, desapareceram. A Bíblia Sagrada diz que nós, sem perceber, recebemos até mesmo anjos de Deus em nossas vidas. Então Melquisedeque era o próprio Cristo, porque a palavra do Senhor diz que Jesus era da ordem de Melquisedeque, que veio do céu para ensinar a Abraão, a fim de que ele se tornasse o pai dos crentes, o pai da fé. A Bíblia nos relata claramente que, e nós temos que notar esses atributos extraordinários do Rei da Justiça, do Rei de Salem. Esse sacerdote, ele é eterno. Ele não pode ser nenhum ser humano terrestre e chegar e se intitular Rei de Justiça. Ou há alguém neste mundo realmente justo para que traga esse título para si? A Bíblia diz que não houve um justo sequer. Romanos capítulo 3, verso 10. Desta maneira, o único que age com justiça no governo é o próprio Jesus Cristo. Nós estamos agora num processo de justiça sobre o Brasil. E só Cristo é justo. De maneira que o único que age com justiça em governos, em termos de administração, é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque o próprio Deus falou. Porque tudo por Ele e para Ele foram criados. Então o primeiro nome dado na aparição de Cristo sobre a terra foi Melquisedeque, o rei de Salem. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, fala claramente que sobre a sua coxa tem um nome, e na outra está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E sobre a sua tiara tem um nome que ainda não foi revelado aos homens. Jesus é simplesmente um nome conhecido, mas o verdadeiro nome do Cristo ressurreto, nós vamos conhecê-lo no dia do juízo, no dia da eternidade. Então, essa cidade eterna, cidade santa, cujo Rei eterno é Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o Rei da paz,
que pode ser conhecido como Emanuel, segundo Isaías, capítulo 9, verso 6, esse título só cabe a Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Senhor da glória. E ele fala: eis que vou para o Pai e deixarei convosco a minha paz. Veja o reconhecimento da imagem do Filho de Deus naquele homem chamado Melquisedeque, sacerdote para sempre. Quem pode ostentar esse título de sacerdote para sempre, a não ser Jesus, o Senhor da glória? Melquisedeque, portanto, não somente foi sacerdote no tempo de Abraão, mas antes ele já era sacerdote junto ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Jesus, antes de vir a essa terra, Deus falou: eis que enviarei o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E depois da sua missão junto a Abraão, ele continua sendo sacerdote eterno. Desta maneira, Melquisedeque, ele simboliza o próprio Jesus Cristo em nossa época. E nós vivemos agora um governo eterno, porque o Brasil foi contemplado com a administração do próprio Deus. Então Deus vai fazer esse processo de transição de governo, vai doer nas autoridades, mas Deus está tomando da mão daquele que roubava para devolver ao erário público, ao povo brasileiro. E isso vocês vão ver claramente o que é uma nação ser administrada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então eu quero que você saiba que o plano eterno de salvação de Deus para com a humanidade não é outra senão a responsabilidade do próprio Deus em ordenar, em estabelecer os princípios, em estabelecer as regras, em revelar o caminho. E isso só Cristo pode fazer, porque a palavra do Senhor diz que o único caminho entre os homens e Deus é Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, aquele que viveu em nosso meio. Assim como foi no princípio, na época de Adão, cujos ensinos seguiam através da descendência de Sete até Noé, quando por causa da degeneração da raça humana, Yahvé, que é Deus, resolveu destruir toda a criação no dilúvio. Após o dilúvio, Deus, o Todo-Poderoso, esperou que a descendência de Noé se tornasse uma humanidade temente a Deus. Mas tal coisa não aconteceu. Por quê? Porque o próprio Noé, ele amaldiçoou a Cã, um dos seus filhos. E ainda falou que Cã serviria a Sem e a Jafé. E aí Deus começa a rejeitar o povo novamente por causa das maldições hereditárias. E é por isso que nós batemos forte. Quando nós vemos certas pessoas nos vícios, nós queremos saber quem foi seus pais em oração. E aí Deus chama a Abraão para o fim de construir uma nova ponte entre a humanidade e o próprio Deus, dando a ele uma promessa, dizendo que da descendência dele viria o Messias, e que a descendência de Abraão seria maior até mesmo do que o pó dessa terra. Então, tendo Abraão descendência, este também foi corrompido, degenerado, e enviou novamente Deus, o Todo-Poderoso, ao Cristo, a Jesus, o ressurreto, para ensinar um novo ensino. Amém, meus amados? E Deus, ele traz essa existência através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da sua sabedoria, do seu entendimento, do seu discernimento. Por isso que Jesus fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós temos que traçar uma estratégia espiritual para chamar a atenção do Senhor Jesus, porque ele nos promete que através do seu Espírito, ele fala: abra a tua boca e eu falarei por ti. Então, se nós temos
essa intimidade com Cristo, o Espírito Santo vai estar sobre nós e nós vamos tomar esta natureza que o próprio Melquisedeque tinha para trazer à existência o poder e a autoridade do próprio Deus, pela reverência, pela obediência e pela autoridade do próprio Senhor Jesus. Em nós, Cristo em nós, novidade de vida. E nós temos que ser esse representante. Nós temos que levar este evangelho. Porque Jesus Cristo, ele veio resgatar essa dívida de todo ser humano que era devedor no mundo espiritual. Ele aniquila na cruz o pecado de toda a humanidade. Mas hoje, quem resolve permanecer no pecado já não é julgado segundo o Espírito, e sim segundo a lei, porque a letra mata. Então, como Melquisedeque, ele veio apenas para ensinar o caminho da salvação a Abraão, colhendo e ensinando ele até mesmo os princípios da prosperidade, Yeshua HaMashiach, o Mashiach de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele veio não somente para ensinar, mas para tornar o caminho da salvação. Ele mesmo ser o único caminho, a única verdade e a única vida. Tomando o lugar do homem e resgatando os pecados de toda a humanidade. Então Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, desta forma, reconhece em Cristo a autoridade suprema de sumo sacerdote, como na época do próprio Melquisedeque, que é esse entendimento que ele mesmo fazia essa analogia do próprio Cristo na época de Abraão. Desta maneira, não se trata de reencarnação, porque Melquisedeque, ele apareceu e sumiu, mas se trata da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que antes mesmo de Abraão, ele já era, e ele já estava com Deus. 1 João, capítulo 1, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Porque segundo o ensino do Espiritismo, a reencarnação é um processo de uma pessoa nascida de mulher. Melquisedeque não nasceu de mulher. É um processo de uma pessoa que nasceu na carne. Melquisedeque é espírito, sem pai, sem mãe, sem começo e sem fim de dias. Então, essa pessoa também tem que morrer. Melquisedeque não morreu. E depois nascer de novo através de uma mulher, através da carne. Essa é a fé dos espíritos. E não foi assim que ocorreu com Jesus Cristo de Nazaré. E nem com Melquisedeque. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo, ele veio como um ser divino. Ele veio como o Todo-Poderoso, como o Emmanuel, como a promessa daquele que salvaria toda a humanidade. E ele veio prenunciado também pelo anjo do Senhor, que apareceu misteriosamente e depois desapareceu. Misteriosamente da mesma maneira. Assim, Cristo veio como ser humano somente uma vez, quando nasceu de Maria em Belém da Judéia. Quando ele vivia, ele viveu todas as agonias de um homem na sua carne, mesmo sabendo que era o Cordeiro de Deus. Ele falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, quando ele revelou que ele seria entregue na mão dos pretorianos, a mão dos romanos, dos guardas, mandado até mesmo pelos sacerdotes. Então, quando ele vem para arrebatar um povo, conforme Atos dos Apóstolos, que fala assim: eu irei para o Pai, mas virá sobre vós o meu Espírito, o ajudador. Por isso que ele fala: permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
E aí entra a história da terceira pessoa da Santa Trindade. Ele não nasceu de mulher. Melquisedeque não nasceu de mulher. Mas ele arrebatará o seu povo até as nuvens, como diz a palavra, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, porque esse é ressurreto. E Jesus virá para estabelecer o seu governo de paz, e no arraial dos santos, conforme o livro de Apocalipse, ele também nascerá novamente para nós, como um raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim ele vai vir sobre as nuvens, como se fosse um espanto, de repente. E ele vai descer do céu com os seus santos. Ele chegará até nós como o enviado de Deus, aquele que veio para salvar toda a humanidade, cumprindo assim a promessa e fechando toda a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, ela é princípio, ela é meio e ela é fim. Então, esse testemunho de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, foi comprovado no próprio Melquisedeque, que ele era o Mashiach de Deus, que ele era o Cristo, o Senhor, o Yeshua, que significa Jesus. E ele deu um testemunho muito valioso, que se acha no livro de João, no capítulo 8, no versículo 56, que diz: Abraão exultou por ver o meu dia. Ou seja, o que ele está falando aqui é que Abraão se alegrou ao vê-lo naquela época. E me viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tinha nem 50 anos e vistes a Abraão? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou quem sou. João, capítulo 8, verso 56. Confira aí esse versículo que você vai entender. Este texto mostra claramente que o patriarca Abraão viu ao Mashiach de Deus, a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo de Nazaré. Ele viu a Abraão. Mas como Abraão viu a Jesus, se Jesus não tinha nascido conforme a indagação dos judeus? Se Jesus nascera de mulher 2000 anos depois de Abraão? A resposta é que Jesus viu a Abraão. E Abraão viu a Jesus Cristo como Melquisedeque, como o rei de Salem, como o rei da paz, porque esse título só a Cristo pertence. Mas ele tinha que dar um nome. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salem, ele, como sumo sacerdote do Deus Altíssimo, ele, quando sai ao encontro de Abraão, ele traz à existência essa situação de aparição sobre a terra. E Jesus, ele é eterno. Então, se ele vem de eternidade em eternidade, nós temos que considerar a grandeza, até mesmo do patriarca Abraão, que não titubeou, entregou os despojos daquela guerra na mão do sacerdote, conforme Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 4, Hebreus, e do 13 ao 15, capítulo 7, 13 e 15. E esse Melquisedeque, ele é essa bênção na época de Abraão. Eu quero dar um testemunho. Uma vez eu estava no monte e eu vi como se fosse dois padres na beira do monte, e as batas deles iam até embaixo, e o Espírito Santo falou para mim: vai lá e prega. Falei: glória a Deus, aleluia, mas eu estou terminando aqui meu propósito, tem como se eu segurar eles em espírito, e eu vou lá e prego. E Deus falou assim: não, pode terminar o seu propósito que eu vou segurá-los.
E ali eu terminei meu propósito e cheguei assim meio pelas costas deles assim e falei assim, olha, Deus mandou que eu pregasse para vocês, como se falasse assim, o que vocês estão fazendo aqui no Monte Santo do Senhor? E eles quando viraram para mim, o interessante é que eu não conseguia encarar um deles, eu só encarava o outro. E ali eu comecei a pregar, mas eu olhava só para um, porque o outro eu não conseguia olhar. E eu terminando a pregação, eu preguei quase 20 minutos para eles, e ali eu falei amém, e aquele que eu estava olhando falou assim, amém. Tudo que você falou foi para frente, foi para trás, foi para um lado, foi para o outro, subiu diante do teu Pai e desceu sobre a tua cabeça. Então, a palavra, ela corta tanto para quem você prega, quanto para você mesmo. Aí eu falei, nossa, que sabedoria desse padre. E quando eu falei que sabedoria, que ele terminou de fechar a boca, que eu falei que sabedoria, o que estava do lado direito deu um grito, mas tão grande, que ele falou assim, um dia eu preguei, eu dobrei meu joelho até lá embaixo, porque o poder era como se alguém botasse a mão por cima do meu pescoço e amassasse até a terra. E eu dobrei e eu só vi aquelas chinelas passando, uma para o lado e outra para o outro, e aqueles pés limpinhos num monte todo empoeirado. E eu fiquei olhando para aqueles pés, e aquele que falou um dia eu preguei, chegou no meu ouvido, beijou o meu rosto e falou algo que eu não posso falar, mas que foi tremendo na minha vida e foi uma experiência violenta. Quando ele terminou de falar, um passou pelo lado, o outro passou pelo outro, e eu pulei do joelho para olhar para onde eles tinham ido. E quando eu olhei, eles estavam entrando por um caminhozinho assim, na beira do mato, no monte, e veio uma poeira, como se fosse um vento, com aquela terra bem fina, e pegou eles, e eles se transformaram naqueles faléros de terra, e sumiu na minha frente. E ali eu fiquei apavorado. Eu montei nessa moto e sumi pro lado da pista e fui correndo, até que lá em cima eu fui respirando, até que voltei ao normal. Amados, isso não é um testemunho que todos vocês devem acreditar. Isso é conforme a fé. Amém? Eu passei por isso. Eu achei interessante aquilo ali, porque foi um terror tão grande que me veio, que lá em cima eu percebi que eu tive uma visita do próprio Senhor. Amém, meus amados? Porque se Ele beija, Ele é ressurreto. E nós sentimos o seu beijo. Mas isso é intimidade de 21 anos. A Bíblia fala, quer se fazer sábio, se faça louco primeiro. Não seja demasiadamente sábio e nem demasiadamente louco. Então você tem que colocar o joelho no chão e buscar essa intimidade com Deus. A Bíblia Sagrada está aí para todos, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você entenda que Jesus Cristo vem de eternidade em eternidade. Ele simplesmente nasceu de Maria para pagar um preço pela humanidade. Mas quando Ele vir novamente, Ele vai vir com honra, com poder, com glória. E em nome de Jesus, para arrebatar a sua igreja. E como eu queria estar vivo, em carne, nessa época. Porque assim eu viria, com os meus próprios olhos, o terror que vai ser esse negócio. Em nome de Jesus. Oh, graça e paz. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.